E aí pessoal, mais uma vez aqui. Neste vídeo eu vou dar continuidade ao assunto Lei 14.133, que é a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Tá? Eu estou com o edital do IFE Baiano aberto no cargo Tecnólogo em Gestão Pública. Eu quero dizer que, eu não sei se eu falei no vídeo anterior, esse assunto, Lei 14.133, licitação, é um assunto que despenca, não cai não, despenca em prova em concurso público. Tá? Se você que está assistindo a esse vídeo for fazer o concurso do IFE Sergipe, você vai ver o assunto Lei 14.133. Ele está muito presente em diversos concursos, tá? Universidades federais, institutos federais, o concurso da UESB, vai ter o concurso da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Esse assunto está presente também no edital, tá bem? Eu vou focar, gente, neste vídeo em dois assuntos específicos: dispensa e inexigibilidade de licitação. Dispensa de licitação e inexigibilidade de licitação, tá? Esse assunto aqui, modalidades de licitação, também cai muito e está presente na Lei 14.133. Eu achei que o edital, eu acho que o edital foi redundante, poderia simplificar, tá? Colocou aqui compras na administração pública e legislação pertinente. Que legislação pertinente é essa? É a Lei 14.133, tá? E depois cita aqui de novo. Ela especificou os assuntos: modalidade de licitação, dispensa e inexigibilidade. Tudo bem. E depois coloca aqui, né, o assunto, a lei, dá a entender que o texto, né, pode cobrar qualquer assunto, qualquer tema, qualquer informação dentro do texto da lei. Tá? Anteriormente ela especificou, o que é muito bom quando especifica, porque o candidato já olha e já sabe o que estudar. Mas não se preocupe não, porque as bancas sempre costumam cobrar questões muito parecidas, elas sempre repetem. Via de regra, existe uma porrada de questão muito repetitiva. Você faz questão de uma banca sobre licitação, muda a banca, você pode fazer de diversas bancas diferentes. E vocês verão os mesmos assuntos sendo cobrados, via de regra. Tá? Na maioria das vezes há muita repetição. Então isso é muito bom porque é previsível. Você vê dispensa de licitação, questão sobre dispensa, sobre inexigibilidade, sobre modalidades, sobre os princípios licitatórios que estão previstos no artigo 5º. Tá? A minha proposta, a minha ideia é falar neste vídeo apenas desses dois assuntos. Não quero fazer um vídeo longo, tá? Até porque estou pensando em vocês. Eu particularmente não gosto de vídeo longo. E se eu perceber que não vai ultrapassar, que a minha ideia é gravar um vídeo de 20 a 30 minutos. Se eu perceber que vai ultrapassar isso, eu não falo sobre modalidades de licitação, tá? Mas se eu não falar neste vídeo, no próximo eu falarei. Vamos lá, dispensa e inexigibilidade. Eu falei no vídeo anterior que a Lei 14.133, ela existe por quê? Olha só, porque a nossa Constituição fala sobre licitação. A nossa Constituição foi promulgada em 1988 e a primeira lei de licitações que surgiu, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, publicada, foi em 93. Essa lei de 93, a 8666, ela já foi totalmente revogada, extinta pela Lei 14.133 de 2021, tá? Então, quando a Constituição Federal fala no artigo 37, inciso 21, ressalvados os casos especificados na legislação, vocês podem colocar aqui no lugar de legislação, Lei 14.133, tá? Então, a Constituição, onde está sobre licitação na Constituição Federal? Artigo 37, inciso 21. Ela só não coloca aqui a Lei 14.133, porque, como eu falei,
A Constituição é de 88, tá? Então vamos lá. Voltando. Dispensa e inexigibilidade. Vou abrir agora a Lei 14.133. Estão vendo aqui o número da lei. A lei trata desses dois assuntos, desses dois temas, lei de licitações e contratos administrativos. Eu vou dar um Ctrl F, porque eu quero ir diretamente para o artigo 75. Olha só, saca só aqui. O artigo 75, ele vai tratar de quê? De dispensa de licitação, tá? Que é o assunto aqui. Gente, voltando para a Constituição, a regra é licitar. Ó, ressalvados os casos especificados na legislação, ou seja, ó a ressalva aqui. As obras, serviços, compras, enfim, serão contratados mediante processo ou procedimento licitatório de licitação pública, dá no mesmo. Ou seja, a regra é licitar, tá? E há casos em que a licitação será afastada. Há casos, inúmeros casos, em que a licitação não irá ocorrer, em que a licitação será dispensada, tá? Por isso, o termo dispensa de licitação, que é esse artigo 75, tá? Quando vocês lerem é dispensável a licitação, na mente de vocês tem que estar dispensa de licitação. Quais são os casos apresentados pela Lei 14.133 dentro da dispensa de licitação, ou seja, que afastam a licitação. Vá para lá a licitação, não vou utilizar o processo licitatório. Não vamos, o órgão, a entidade não vai realizar o processo licitatório, não vai realizar a licitação para comprar algo, um material, seja lá qual for, por exemplo, computador, no break, estabilizador, mouse, teclado, enfim, estou dando vários exemplos aqui. A licitação será dispensada. Você vai, por exemplo, realizar uma obra, é possível também, ou um serviço de engenharia. Então, há inúmeros casos presentes nesse artigo 75, são os vários incisos que estão aqui, eu não vou falar de todos, porque são muitos, em que a licitação ela é dispensável, tá? Ou seja, a dispensa de licitação significa isso, né? Digamos, afaste-se de mim licitação, não vou utilizar você. A gente aqui, o órgão, a entidade vai comprar o material, vai contratar o serviço, vai realizar uma obra, vai realizar um serviço de engenharia, tá? Usando qual procedimento? Dispensa de licitação. É o nome mesmo. Eu, no setor, já realizei dezenas de dispensas de licitação. Neste ano, por exemplo, eu realizei recentemente uma dispensa de licitação. Dispensa de licitação número 1/2024, tem um número do processo. Isso aí é uma organização interna, só para vocês entenderem. E aí eu realizei uma dispensa de licitação para comprar pães, porque aqui há estudantes no campus onde eu trabalho, no IF Baiano. E aí eu não realizei uma licitação para comprar pão, eu realizei uma dispensa de licitação, tá? E usei esse inciso 2. O que eu quero dizer também, interessante, preste atenção, o processo licitatório ele é mais demorado, é mais complexo. A dispensa de licitação é um processo mais simplificado, é um processo simplificado, é um processo célere, tá? Muito mais rápido ou mais rápido do que a licitação, tá? Então é isso, gente, vocês entenderam? Dispensa de licitação, artigo 75, ó, dispensa, eu tô lhe dispensando licitação, eu não quero usar você, afaste de mim. Eu vou realizar um processo simples, simplificado, chamado dispensa de licitação, para comprar material, para contratar serviço, para realizar obra e para realizar serviço de engenharia, por exemplo, tá? Uma coisa que eu já vi cair em questão é que esse rol aqui, inciso 1, inciso 2, inciso 3, 4 e por aí vai, é um rol exemplificativo. Errado, mentira. Se falar que é na sua prova, é mentira. Esse rol aqui, gente, é taxativo, também chamado de exaustivo. Ou seja,
São esses casos, esses incisos aqui e pronto. Não tem mais nenhum inciso, tá? Isso está muito presente no universo da legislação brasileira. Rol taxativo ou exaustivo, a mesma coisa, e rol exemplificativo. O rol taxativo e exaustivo são aqueles casos aqui previstos e mais nada, tá? Ele encerra, por exemplo, deixa eu descer aqui para vocês verem, pronto, encerra aqui no parágrafo 7º. Não tem mais nenhum caso de dispensa de licitação, encerra aqui, tá? Na verdade, ele vai encerrar aqui no inciso 18, tá? Aí, para contratações, não existe inciso 19, inciso 20, acabou, tá? O rol é taxativo ou exaustivo e não é exemplificativo. Depois vocês vão entender com mais detalhes o que significa o rol exemplificativo. E aí, gente, como eu falei, é um procedimento que é muito utilizado por órgão público. Se você passar no concurso, espero que você passe, seja do IF baiano, da UESB, enfim, de um IF em outro estado do Brasil, qualquer órgão, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, que isso cai também, os órgãos públicos, entidades públicas, utilizam bastante esse inciso 2, tá? Eu falei que a Constituição diz que a regra é licitar, tá? E o que acontece é que, se você olhar, a maioria dos processos de compra, de contratação de serviço, no âmbito federal e até no âmbito estadual, o que predomina é a dispensa de licitação, tá? É a dispensa de licitação. E, por exemplo, neste ano eu estou operando agora um pregão, que é uma modalidade de licitação. Eu estou conduzindo, né? Estou trabalhando em uma licitação, já está em andamento, já teve a fase de disputa entre as empresas. Ano passado eu acredito que eu realizei apenas 2 licitações e inúmeras dispensas de licitação, tá? Inúmeras. Então é muito frequente a dispensa de licitação. Eu não vou falar assim de cada inciso, porque vai ficar muito extenso o vídeo. E o que eu quero dizer é que a dispensa de licitação é muito frequente. No ano passado eu e minha colega de setor fizemos dezenas de dispensas de licitação para comprar inúmeras coisas, tá? Insumos agropecuários, como eu falei, pão, contratar serviço de confecção de faixa, banner, o que vocês imaginarem. Até porque a lei 14.133 diz que a gente pode realizar a dispensa de licitação, utilizar esse artigo 75, inciso 2, para comprar ou contratar serviços de até R$59 mil e alguns quebrados que eu não lembro. Esse valor aqui foi majorado, tá? Tem até aqui, ó, decreto 2023. Enfim, eu acho que está até desatualizado porque já tem um decreto de 2024 que majorou esse valor. Até R$59 mil pode comprar o material, contratar o serviço por meio de dispensa de licitação, tá? Então, gente, é basicamente isso. Pode contratar serviço de engenharia também, pode realizar obra. O valor atual eu acho que é R$109 mil. Se a obra custar até R$109 mil, se o serviço de engenharia também custar até R$109 mil, é possível realizar a dispensa de licitação, tá bem? Então, é basicamente isso que eu quero falar sobre a dispensa de licitação. Entenderam? Eu quero que vocês entendam isso. Bater o olho em dispensa de licitação significa o quê? Afaste de mim licitação. Não vou usar você. Vou usar outro processo e mais célere, mais rápido. Então, é basicamente isso. Deixa eu ver outra coisa aqui que eu posso falar para vocês, tá? Eu vou para o artigo agora 75. 75 não, 74. Por quê? Inexigibilidade de licitação. Tá? Eu vou abrir aqui de novo a 14.133. Vou dar aqui um Ctrl F. Olha só. Inexigibilidade de licitação. O que é isso, gente? Antes de falar sobre isso, eu me lembrei de uma coisa. A dispensa de licitação,
e a inexigibilidade de licitação são chamados de quê? Contratação direta. Tá? É uma expressão. Tá? Contratação direta significa o quê? Quando vocês encontrarem essa palavra, ouvir essa expressão, contratação direta pode ser dispensa de licitação ou inexigibilidade de licitação. Tá? Vamos lá. Inexigibilidade de licitação. É um assunto que também cai muito. Inexigibilidade vem da língua portuguesa. Se vocês olharem o dicionário da língua portuguesa, vocês vão ver que é um termo do português. Inexigibilidade vem de inexigível. E inexigível significa aquilo que não é exigido. Ou seja, inexigibilidade de licitação é outro processo de contratação pública, tá? Ou de compra de contratação de serviço, de compra de material. É outro tipo de processo, muito parecido, até certo ponto, tá? Eu falo muito parecido com a dispensa de licitação, porque também é um afastamento da licitação. A inexigibilidade de licitação não é licitação, é afaste de mim licitação também. Ou seja, inexigibilidade de licitação. A licitação, o processo licitatório, o processo de licitação, o procedimento de licitação, ou procedimento licitatório, você pode falar, fique à vontade, é afastado, tá? Não acontece. Por quê? Porque é inexigível, não é exigido. E por que não é exigido a licitação? Aí tem esses casos aqui, ó, inciso 1, inciso 2, inciso 3. São apenas, e tem o inciso 4, inciso 5, deixa eu ver onde termina no inciso 5, tá? São apenas 5 incisos. 5 casos previstos na Lei 14.133, bem menor, bem menos incisos, se for comparado à dispensa de licitação. Então, gente, esse rol aqui, inciso 1, inciso 2, inciso 3, inciso 4, inciso 5, é um rol exemplificativo. Já vi cair questão dizendo que o rol é taxativo ou exaustivo. Mentira, não é. O rol da inexigibilidade de licitação é exemplificativo. O que quer dizer um rol exemplificativo dentro da legislação brasileira ou dentro da Lei 14.133? Que a lei apresenta alguns casos, mas podem existir outros no dia a dia do órgão público, da entidade pública. No dia a dia, no cotidiano, podem existir outras. A lei não consegue prever tantos casos assim, ou todos os casos que podem acontecer. Então ela dá exemplos, né? Ela coloca alguns exemplos, né, dos casos mais corriqueiros, mais comuns que acontecem envolvendo a administração pública, envolvendo a necessidade da administração pública. Por isso que ela citou aqui o termo em especial. Toda vez que tiver o termo em especial, significa o quê? Exemplos. Exemplo 1, está no inciso 1. Exemplo 2, inciso 2. Exemplo 3, inciso 3. Exemplo 4, exemplo 5. Entendeu? Diferentemente da dispensa de licitação no artigo 75. O rol não é exemplificativo. São aqueles casos ali especificados e mais nenhum. Tá bem? Não se esqueçam disso. E preste atenção, toda vez que numa lei aparecer em especial, na mente de vocês é rol exemplificativo. Há outros casos que o Congresso Nacional não colocou, tá, na lei. Então, porque é impossível prever. São inúmeros casos na vida, no dia a dia que podem ocorrer. E aí, gente, essa inexigibilidade de licitação também é um processo bem mais rápido, um processo mais célere do que a licitação, tá? A licitação são várias fases que tem que ser, digamos, cumpridas. É preciso passar por várias fases. A dispensa de licitação e a inexigibilidade de licitação, as fases são bem menores. Há menos fases. O processo é mais, curto, tá? Então, um exemplo. Imagine que você trabalha em um órgão público, em uma entidade pública, e vocês querem comprar um material, sabe, seja lá qual for, imagine um material ou contratar um serviço que só pode ser fornecido por uma empresa no Brasil. Um exemplo.
tá? Ou por algum produtor, só um representante comercial. Não há possibilidade nenhuma de fazer licitação. Por quê? Porque licitação é sinônimo de disputa. Licitação, o processo licitatório é sinônimo de disputa entre fornecedor. Se existe apenas um fornecedor no Brasil daquele material, daquele serviço, não há por que fazer licitação e nem dispensa de licitação, tá? Porque na dispensa de licitação também há disputa. Isso aí é um ponto em comum com a licitação, tá? Também há disputa. Há casos em que há disputa, melhor dizendo. Há casos em dispensa de licitação, alguns casos em que não há disputa. Mas na dispensa de licitação há muitos fornecedores, tá? Há muitos, ou alguns, pelo menos. Já na inexigibilidade, não. Por isso o nome inexigível, é impossível, é inviável realizar a licitação, porque, por exemplo, no inciso 1, só tem uma empresa, um fornecedor. Então, imagine que vocês trabalham num órgão público, uma entidade pública, e precisa comprar um material. Vocês fazem um estudo, descobrem que só há uma empresa. Eu nunca fiz uma inexigibilidade de licitação nessa situação, né, de ter que comprar um material que seja fornecido apenas por um fornecedor no Brasil. Nunca fiz. O que eu fiz foi contratar uma empresa para fornecer peça para uma ordenhadeira que usa em vaca, né, para enfim, obter leite. Eu me lembro um pouco, já faz anos isso. A ordenhadeira estava na garantia e aí precisava comprar peça da mesma marca. Acho que era mais ou menos isso. Então só podia comprar daquela empresa. E, enfim, não tinha como comprar de outra empresa porque além de eu acho que estava na garantia, eu acho que também tinha a informação de que a peça era única, não era possível comprar de outra marca porque é incompatível com a ordenhadeira. Então tinha que ser só daquela empresa ali. Então só existia uma empresa que fornecia aquele tipo de peça para encaixar na ordenhadeira. Era mais ou menos isso, eu acredito, já tem anos. Enfim, resumindo, foi constatado que só tinha uma empresa. Não existia possibilidade nenhuma de conseguir orçamento, cotação de outra empresa ou de ter disputa, porque só existia aquela empresa para oferecer aquela peça. Pronto. Então, gente, isso aqui cai bastante, tá? Fornecedor exclusivo. Outro caso, isso aqui é muito utilizado em prefeitura, em época de São João, por exemplo. Vai contratar um cantor. Não existe a possibilidade de ter a disputa entre um cantor e outro, uma cantora e outra. Aí realiza-se uma inexigibilidade de licitação. Só que tem essa condição aqui, viu? Ó, não é qualquer cantor ou cantora, tem que ser consagrado, famoso, né? Vamos dizer assim, famoso. Então, o órgão público vai realizar a inexigibilidade de licitação para contratar aquele cantor, aquela cantora. Vai ter que justificar, obviamente, né? Fundamentar a contratação, usar o artigo 74, inciso 2, comprovar que é consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. E, enfim, esse aqui é outro exemplo de inexigibilidade de licitação. Outro exemplo em que é possível realizar a inexigibilidade de licitação. Não há possibilidade aqui também de haver competição, nem aqui e nem aqui. E aqui também, não há possibilidade nenhuma de haver competição. Eu contratei no ano passado uma empresa para prestar um curso de capacitação, tá? Para o setor de licitações, para os servidores. Eu, por exemplo, eu participei desse curso. Eu estava precisando de capacitação, a gente realizou o IF Baiano, Campus Itapetinga, uma inexigibilidade, contratamos um curso à distância sobre licitação, tá? Então eu usei isso aqui no processo, tá? Tá lá no processo eletrônico sobre a inexigibilidade de licitação, artigo 74, inciso 3, tá? Tem outros documentos, gente, tá? Que comprovam a inviabilidade da competição, que tem que comprovar, tá? Justificar. Não basta citar o artigo e o inciso. Tem que abrir o coração, escrever e mostrar por meio de documento que, de fato,
o caso concreto se encaixa nesse rol de inexigibilidade de licitação, de impossibilidade de licitação, de inviabilidade de licitação. Tá bem? E aqui há várias informações, não vou falar muito sobre isso. E como eu falei, encerra aqui. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Dispensa de licitação e inexigibilidade de licitação é uma mensagem: afaste-se de mim licitação. Tá? Vamos usar outros processos mais céleres e mais simplificados, tá? De contratação, de serviço, aquisição de material. E se você for trabalhar no setor de licitação, vocês vão ver que a maioria dos processos é dispensa de licitação. Eu vou chutar aqui, gente, mais de 90%. Isso é bom, porque é um processo mais simples. Então, vocês vão perceber que a maioria vai ser a maioria das compras, contratação de serviço. É claro que vai ter um caso e outro que vai ser realizada a inexigibilidade ou a licitação. Mas na maioria dos casos, os processos de contratação pública, quando eu falo contratação pública é termo genérico, tá? Eu me refiro à compra de material, contratação de serviço. Vocês vão fazer uma porrada de dispensa de licitação e em alguns casos específicos bem menos, tá? Inexigibilidade e bem menos também licitação, gente. Tá bem? Dá tempo de falar um pouquinho aqui sobre o artigo 5º. Deixa eu colocar aqui. São os princípios. Cadê? Pronto. Ó. Se cair, é um assunto também que cai, tá? Eu já vi várias questões no concurso sobre esse assunto. Ele tá dentro aqui, ó, dessa parte genérica. Legislação aplicável à contratação de bens e serviços, que é a Lei 14.133, tá? Como eu falei, aqui especificou os assuntos. 3. Eles deveriam colocar 2 pontos aqui. Tudo bem. Aqui não, tá bem genérico. Voltando, artigo 5º. Na aplicação desta lei, que é a Lei 14.133, serão observados os princípios. Princípios, gente, são elementos norteadores. É o norte. O servidor público que trabalha, não só o que trabalha no setor de licitação, mas os servidores que estão envolvidos com o processo licitatório, o órgão público, a entidade pública. Eu falo servidor que trabalha na licitação porque ele está usando a lei todo dia. Então, mas isso aqui se estende aos outros servidores também, ao órgão público como um todo, à entidade pública como no geral. É obrigatório observar esse artigo 5º. Esses elementos norteadores, os caminhos, tá? Os princípios. É como se fossem os pilares dessa estrutura, dessa casa chamada licitação, as vigas, tá? Essa analogia para vocês não esquecerem. Princípio dentro do direito, da lei é isso. É como se fosse alicerce, vigas, tá? Para haver a construção. Deve-se observar o princípio da legalidade, ou seja, a lei. Estamos subordinados ao que diz a lei, né? Não é fazer de qualquer jeito, não. Tá, a lei autoriza, então a gente faz. A lei não autoriza, a gente não faz, não deve fazer. Tá? Princípio da legalidade, que está previsto até na Constituição, viu, gente? Aqui no artigo 37, deixa eu ver aqui se aparece, deixa eu ver se eu consigo em cima, cadê? E pronto, ele está aqui, ó. Também está no artigo 37, legalidade. Estamos subordinados à lei. Depois vem o princípio da impessoalidade, que também está aqui. Ou seja, na licitação ou na dispensa de licitação, enfim, todo mundo, os fornecedores devem ser tratados de maneira igual, via de regra. Sem distinção, sem favorecimento. Tá? Impessoalidade é isso. O que é tratar de maneira impessoal uma pessoa ou as pessoas? Trata todo mundo de maneira igual, tá? Obviamente de maneira cordial, todo mundo, sem distinção, sem privilégio. Então, via de regra, tem umas exceções no mundo das licitações para se o fornecedor for microempresa, empresa de pequeno porte, porque há empresas grandes. Então, mas são casos específicos, tá? A regra geral é tratar todos os fornecedores, seja pessoa física ou jurídica, de forma igual, tá? Princípio da moralidade, publicidade, ou seja, os processos de licitatório, dispensa de licitação, inexigibilidade de licitação, tudo deve ser publicado para que a sociedade veja. Colocado à disposição no site da entidade, aqui mesmo no IF Baiano,
Campos, Itapetinga, a gente publica, entendeu? No Diário Oficial da União, dá publicidade. O cidadão tem que saber, tem que estar disponível para ver tudo que o órgão, a entidade está realizando ali, para comprar algo, para contratar serviço, para realizar obra. Tem que dar publicidade. Princípio da eficiência. O processo licitatório ele não deve ser demorado, moroso, tá? Então, o princípio da eficiência significa basicamente isso. Ele está muito, gente. Cadê? Se eu acho que outro princípio, vinculação, só um minutinho. Ele está muito vinculado ao princípio da celeridade, tá? O princípio da eficiência significa fazer mais com menos. O que significa isso? Fazer mais com menos recurso possível. Se você consegue realizar algo com menos recurso e fazer bem feito, atingir o objetivo, ótimo, você está sendo eficiente. Princípio do interesse público, vou adiantar, tá? Porque já está batendo aí já passou de 30 minutos. Princípio da probidade administrativa, da igualdade, gente, é sinônimo aqui de impessoalidade. Isonomia e igualdade é a mesma coisa, tratar todo mundo, via de regra, de maneira igual, sem favorecimento, todos os fornecedores, tá bem? Por isso que a gente vê casos de corrupção na licitação, porque há uma quebra, um desrespeito a esse princípio da igualdade e da impessoalidade. Há favorecimento, que não deveria, que não deve existir. Princípio do planejamento. Planejamento de quê, gente? Das compras públicas, das contratações públicas. Não é assim, eu quero comprar, o órgão quer comprar, o servidor que trabalha na licitação, quero comprar isso. Entra um servidor na sala e quero comprar isso, quero contratar isso. Ou o chefe do campus, enfim, o diretor. Não, tem que ter um planejamento, uma comissão, tá? Um estudo, antes de realizar um processo de compra, seja por licitação, por dispensa de licitação, por inexigibilidade. É preciso ter servidores sentam na mesa, discutem, planejam, tá? Qual é o melhor caminho? Licitação, dispensa de licitação, inexigibilidade, analisa o caso concreto, quer comprar o quê, quer contratar qual serviço, tá? Princípio da transparência, que tem a ver também com a publicidade, publicada, a transparência de todos os atos da licitação, da dispensa de licitação, da inexigibilidade de licitação. Transparência total, como uma água límpida, transparente, que você consiga ver tudo, tá? Gente, eu vou encerrar aqui porque, tem mais princípios, tá? Vinculação ao edital, o órgão público que publica um edital de licitação, a entidade pública, ele tem que obedecer ao edital. Assim como o fornecedor que participa da licitação, ele também deve obedecer o que está no edital. Os dois, tá? De um lado e de outro, tem que obedecer. Isso significa vinculação ao edital, tá? O que está previsto no edital tem que ser obedecido, tanto pelo órgão, pela entidade, quanto pelo fornecedor que participa da licitação. Isso aqui é uma espécie de lei interna. O edital de licitação é uma espécie de lei interna, tem que obedecer, tá? O que está ali dentro. Depois eu falo mais sobre isso. E é basicamente isso, gente. Depois eu falo também mais sobre os outros princípios, eu não vou me estender mais, 33 minutos. Vou gravar um outro vídeo, vou dar continuidade aos princípios, mas é basicamente isso. Aprendam, porque isso cai. Tentem entender, tá? Eu vou falar mais para finalizar os outros princípios no outro vídeo. E sobre modalidades de licitação também no próximo vídeo. Acho que vai ser o terceiro e último vídeo sobre licitação. Valeu, pessoal. Até a próxima.